Nós vamos falar hoje sobre mornidão, a pior condição que um crente pode chegar. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Está escrito: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vômito é algo que foi rejeitado, não é aceito, jogado para fora. As fontes frias são refrescantes, as fontes minerais quentes são medicinais. Morno é nauseante, água morna é um vomitório. Você acredita que uma igreja pode deixar Deus com mau estado de estômago a ponto de lhe fazer vomitar? O que na igreja poderia fazer tanto mal ao estômago de Deus? O que seu povo faria para causar-lhe tamanha reação? Tornar-se morno. Indiferença espiritual na igreja faz com que Cristo queira vomitar. Apatia o deixa doente. Louvor indiferente. Oração sem fé. Comunhão trivial, falta de fervor, tudo isso e coisas semelhantes lhe fazem mal. Quando o nosso coração não lhe é fervoroso, torna-se morno. E nessa condição faz com que Jesus fique doente do estômago, tenha náuseas e vontade de vomitar. A causa da mornidão espiritual é o pecado. Mornidão é estar meio dentro, meio fora. É bocejar a face de Cristo. É ser indiferente à sua graça e estar aborrecido com a vida cristã. Isso deixa Cristo doente. Ele não tem estômago para tal. Devoção pela metade é revoltante para Jesus. Esta carta é endereçada ao pecado da mornidão. Em termos, Jesus avisa que vomitará de sua boca toda a igreja morna. Este é um sério alerta ao fervor espiritual, devoção e zelo santo. Aqui está uma ordem solene para que sejamos fervorosos por Cristo, não mornos. O remetente desta carta se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Ele não mente e não se engana no que fala. Sabe muito bem o que está dizendo. Vemos Apocalipse 3,14 que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém. Jesus denomina-se o Amém. Ele é a personificação da verdade. Tudo o que diz é preciso e será cumprido. Amém implica em certeza, veracidade e sinceridade. As palavras de Cristo são absolutas e são verdades imutáveis. Todos precisam saber que tudo é avaliado por Ele. Suas palavras são padrões divinos. O que diz é totalmente confiável e deve ser aceito sem reservas. Jesus revela-se como a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha é alguém que testifica o que é verdadeiro, fala a verdade sobre o que ouviu ou presenciou. A testemunha fiel fala tudo o que sabe e não esconde nada. Jesus, por ser a testemunha fiel e verdadeira, nunca esconderá a verdade. O que vê na vida da igreja, testificar-lhe-á fielmente. Não acrescentará ou suprirá nenhuma verdade. Ele está totalmente apto a comunicar a verdade completa e nada mais do que a verdade. A avaliação de Cristo é diametralmente oposta à visão humana das coisas. Os crentes de Laodiceia se viam ricos, opulentos e não necessitando de coisa alguma. Mas Jesus os via como desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Os olhos de Cristo tudo vê, nada pode encobrir-lhe a realidade das coisas. Exatamente o que vê
Disso testifica. Ele não mente e nada encobre. Ele é o Amém, a testemunha fiel. A condição de Laodiceia. Laodiceia é a igreja onde o povo que ocupa os bancos controla o púlpito. É a igreja popular. O púlpito menciona o que o povo gosta de ouvir. Os pregadores pregam em grande estilo, tendo como objetivo principal encher de gente os templos. Os pastores são classificados de acordo com a sua capacidade de atrair multidões e de levantar dinheiro. Essa igreja prefere pessoas simpáticas ao público e não testemunhas legítimas. É a igreja dos laodicenses. Para uma igreja que deixou de ser fiel testemunha da verdade, para uma igreja que não reputa mais a Bíblia como inspirada, para uma igreja que tem deixado a doutrina apostólica, que se conserva em rebelião franca contra os ensinamentos de Cristo, para essa igreja, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, que não esconde nada, mas põe tudo às claras. Ele apresenta a real situação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ao declarar, eu sei as tuas obras, Jesus queria dizer, tenho profundo conhecimento do estado dessa igreja. Externamente, ela parecia estar gozando da singular prosperidade. Muitos eram as ofertas, assistência e atividade. Mas Jesus vê com visão de raio-x, vê o coração e a alma. Como onisciente, ele tem uma visão completa e total da situação. Eis o que Cristo vê. Uma igreja nem quente nem fria. Era algo morno. Por isso, lamenta-se ele. Oxalá foras frio ou quente. Qualquer coisa menos morno, seja frio ou quente. O que tudo isso significa? O que é ser frio, quente ou morno? Frio significa estar espiritualmente indiferente ou apático. Demonstra alguém descrente, sem interesse no reino de Deus. Tal pessoa acha-se perdida, sem salvação e separada de Deus. Jesus adverte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Tais corações são frios com relação ao Evangelho, insensíveis, endurecidos e congelados. Quente denota alguém fervoroso em Deus, incendiado pelas coisas espirituais, é inflamado com o fervor espiritual pelo reino de Deus, alguém aquecido ao ponto de fervura. É uma testemunha viva de Jesus Cristo, consumida pela paixão e zelo pelo Senhor. São tomadas por amor intenso por Cristo e sua obra. Morno é meio termo, é viver entre dois pensamentos, é tentar viver para o mundo e para Deus ao mesmo tempo. É estar aqui e lá ao mesmo tempo. É viver na aparência. É alguém que havia sido fervoroso, genuinamente salvo, mas tornou-se mundano. Esfriaram-se, adaptando-se ao meio ambiente. Devido à influência do mundo, o seu amor por Cristo esfriou-se. Embora fosse sido convertido, tornou-se carnal, mundano e morno. Morno é aquele que, mesmo estando na igreja, fazendo parte da mesma, nunca nasceu de novo. Alegam conhecer a Cristo, mas em seu coração não é convertido. Fazem parte da igreja visível, mas Cristo nunca fez parte de suas vidas. São indiferentes, sem salvação e gradualmente adaptados ao ambiente. Uma vez na igreja, animam-se, parecendo verdadeiros cristãos, mas nunca foram salvos. A situação de Laodiceia é a mesma situação da maioria das igrejas hoje. Membros não regenerados, presbíteros e diáconos não convertidos, pastores não redimidos, lutas entre os verdadeiros discípulos, joio no meio do trigo. Muitos que, por mais que dizem Senhor, Senhor, vivem no caminho largo, às portas do inferno. Em Laodiceia, o maior segmento da igreja era morno.
Alguns já haviam sido quentes, mas agora mornos. Quantos haviam sido frios, mas agora também mornos. Alguns eram salvos, outros não. Ambos parecidos. Os olhos humanos é impossível distinguir o joio do trigo. Assim é entre o morno e o perdido. Contudo, Jesus declara: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. O engano e a blasfêmia do crente morno. Duas importantes razões precisam ser notadas. A primeira fala sobre o nosso relacionamento com Cristo. A pessoa mais difícil de se converter é um membro da igreja que pensa ser salvo, mas nunca nasceu de novo. Ele não tem consciência de que precisa ser salvo e mudar de vida. Por ser membro da igreja, acha que vai para o céu, mas não vai. Tem o nome no rol de membros da igreja, mas não no livro da vida do Cordeiro. Teve um encontro com o pastor ou com o evangelista, mas não com Jesus Cristo. Vive em falsa segurança. Na verdade, Jesus disse: preferia que você fosse frio. Se fosse perdido, seria melhor, pois assim não pensaria que é salvo. Preferia ainda que você estivesse totalmente contra mim. Então não teria falsa certeza de ir para o céu. Quando a pessoa é gelada, sabe que está perdida. Ninguém pode ser salvo sem antes reconhecer que está perdido. Morno, o crente pensa que está salvo, mas não está. Seria este o seu caso? Está confiante de que ser membro da igreja ou ter boa vida o levará para o céu? Não. Jesus disse a Nicodemos, um dos homens mais corretos e religiosos em Israel: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. A segunda razão refere-se à nossa determinação por Cristo. O efeito negativo do cristianismo morno é devastador. Um crente morno é a pior publicidade para o cristianismo. A pessoa morna atrapalha a conversão de quem é frio. Não deixa que esse se inflame pelo evangelho de Jesus Cristo. Com suas piadas maliciosas, palavras torpes, mau comportamento, deixa um rastro de mau testemunho por onde passa. Quando o ímpio vê um cristão morno, pensa: por que preciso ser salvo? Se isto é ser crente, não preciso do cristianismo. Ele não é diferente de mim. Por isso diz Jesus: ouçam, eu preferia que fossem frios ou mornos, pois vocês têm levado outros a viverem do mesmo modo que vocês. Por isso o crente morno deixa Deus com náuseas, com vontade de vomitar. Isso descreve o seu coração. Você é morno, indiferente, desinteressado, a chama se apagou, perdeu sua paixão por Cristo e por sua obra. Vou falar sobre Mário Sérgio Cortella, filósofo palestrante, o qual fala sobre a mornidão, citando Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Em sua palestra, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele enfatiza: Deus vomitará os mornos. Ele diz as seguintes palavras depois de recitar os versículos. Sabe, gente morna, gente que não é quente nem fria, gente mais ou menos, gente que não tem compromisso, mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional, mais ou menos. Ele ainda salienta: Deus vomitará os mornos. Sabe, gente morna, que não é quente nem fria, que não cheira nem fede, morna no casamento, morna no trabalho, morna na política, morna na empresa, morna na família, morna na religião, gente que passa a vida sendo morno. Ele continua dizendo: água morna para beber dá ânsia de vômito, bebida morna, comida morna, mate morno, café morno. Ele diz que a identidade do morno é medíocre. Não é nem uma coisa nem outra. Se encontra no meio. Ele ainda indaga: você acha que Deus é tonto? Você acha que pode enganar aquele que você mesmo declara ser Ele, o Todo-Poderoso? Ele continua afirmando por diversas vezes:
Deus vomitará os mornos. E ainda diz: é preciso ter cautela. Em um mundo de mudança e velocidade, nós temos que ter a capacidade de nos afastar da mornidade. Ele adverte: atenção, Deus vomitará os mornos. Segue recitando uma frase: a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja, para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando nossa vida é superficial, banal, fútil e inútil. Então ele pergunta: durante a tua vida, por que você fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria, diz ele. Algumas pessoas na vida não esperam o dia do juízo final para meditar em tudo isso. Vão fazendo durante a própria vida. Mas alguns só pensam nisso quando a sua vida chega ao fim. Quase no final da palestra, ele ainda diz: há pessoas que morrem em vida porque são banais, fúteis e inúteis. Essas são as palavras de Cortella em uma de suas palestras. O que faz um crente morno? A falta de comunhão com Cristo, através da oração e leitura da sua palavra. Deixar-se ser infestado pelo mundanismo, materialismo e autossuficiência. A deixar-se ser dominado pelos apetites carnais, preocupações desenfreadas com o nível social, avançando em suas carreiras. Viver em função de seus bens. Deixar-se ser governado pelo desejo de estar no topo da moda, tornando-se consumidor compulsivo de coisas. Ser iludido com a enganosa concepção de que ser abençoado é aquele que tem tudo o que deseja, não tomando consciência de que a vil concupiscência e o apetite desordenado é pecado. O que deixa o crente morno é lutar somente pelas coisas dessa vida, sem se preocupar pela vida espiritual. Apocalipse 3,17, Jesus diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É impressionante como podemos decepcionar-nos. É nos momentos que pensamos não ter nenhuma necessidade que ela é a maior. O que mais precisamos é enxergar nossas necessidades. Sem o autoconhecimento não temos fome de Deus. Você é assim? Honestamente, diante de Deus, como você está? Morno? Frio? Quente? Ou indiferente em relação às coisas de Deus? Como você está? Talvez esteja quente e fervoroso. Talvez haja zelo, paixão e quebrantamento espiritual. Por outro lado, pode estar meio a meio, salvo o perdido. Quanto às Escrituras, você é morno? Ainda sente fome pela palavra de Deus? O seu coração está incendiado pelas Escrituras? Ou lê a Bíblia de maneira mecânica? Você lê a Bíblia e permanece apático, imparcial e estéril? Você a tem lido, pelo menos? É morno quanto à oração? Há zelo ardente e passional em seu coração para estar na presença de Deus? A iniciativa de estar a sós com o Senhor em oração? Existe uma dinâmica transformação sobre sua vida de oração? Você tem aborrecido a oração? Ao dobrar os joelhos ainda há emoção e quebrantamento? Você tem orado? Você é morno quanto a testemunhar? Gosta de compartilhar sua fé em Jesus Cristo? Procura oportunidade para falar sobre Cristo e sua obra? Ou é apenas morno e esquiva-se discretamente? Não gosta de se envolver com a vida dos outros? Não se sente a responsabilidade pelos que perecem? Não se importa para onde elas vão? É morno quanto a servir a Cristo? A pulsação espiritual em sua vida em servir a igreja, aos outros? Sente vitalidade em servir a Deus? Ou tornou-se indiferente em servir? Perdeu a paixão pelo seu ministério? Qual a temperatura do seu coração? Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações.
Cristo apresenta uma solução. Em Apocalipse 3, 18 a 19, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há aqui um toque de ironia. Jesus está falando deliberadamente aos materialistas, aos que preferem sair e fazer compras e orar e adorar a Deus, aos que estão mais apaixonados pelas coisas do mundo que pelas espirituais. A este Jesus diz: aconselho-te que de mim compres. Noutros termos, vocês precisam fazer negócios comigo. Preciso somente daquilo que tenho para lhes dar. Ao invés de armazenarem coisas materiais, adquiram de mim as coisas espirituais. Há uma profunda ironia sobre estes três produtos: ouro, vestes brancas e óleos ungidos. Obviamente, nosso Senhor está fazendo uma referência espiritual ao que cada um desses produtos representa. Todos, pois, têm de vir e comprar dele ouro espiritual, vestes celestiais e verdadeira unção para os olhos. São bens inestimáveis que o dinheiro não pode comprar. Apenas o arrependimento pode completar essa transição. Cristo está batendo a porta. Ele bate porque está do lado de fora. Ele não aceita a mornidão, mas ele bate para entrar novamente. Mas é preciso se arrepender, reconhecer o estado de mornidão. Então, em arrependimento, pedir para que ele entre novamente. Mas é preciso abandonar tudo que leva à mornidão. Somente assim ele entrará novamente, num verdadeiro arrependimento e abandono do que leva à mornidão. Poderá-se obter comunhão com Cristo novamente e participar do banquete espiritual. Jesus disse ainda: ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, 21. Isso significa que aquele que não vencer a mornidão não se assentará com ele, não participará mais de sua presença, não irá para o céu. Termino dizendo: livre-se da mornidão se você quer ter realmente Cristo em sua vida e deseja reinar com ele na eternidade.